já tive vários clientes que chegaram lá para se consultar enquanto nutrição, e aí eu vou entrar em contato com o treinador, e o que eu solicito? A planilha de treino. Quantos me devolve a planilha de treino? 10% tem planilha de treino. 90% não tem planilha de treino. Tem nada, tá na cabeça. E aí? É isso que eu estou dizendo. Uhum. Como que eu vou fazer uma falha, periodização nutricional se não tem controle de carga nenhuma ou muito pouco? Chega no dia e parece que está fazendo. Mas esse foi só um alerta, que a gente pode passar dessa etapa e dar continuidade aqui. E dentro daquela minha pergunta que eu tinha comentado em relação ao gráfico, que você já comentou então, o estímulo débil com certeza não vai ter essa supercompensação. Passa, por favor. O que eu estava comentando dentro desse estímulo inicial, que chega até a exaustão que seja, aí você dá literalmente aquela quebrada no cidadão, né? Falei do no pain, no gain, enfim. Depois ele recupera. O que eu estava querendo dizer, e para você comentar nessa perspectiva, quando você analisa as fases da periodização do treinamento, você tem a fase geral, como você falou, que pode ser subdividida, inclusive, geral preparatória, enfim. Mas quando vai ficando próximo da competição-alvo, já na fase de pré-competição, competição, qual é a tendência? No nível macro, claro que pode depender de atleta a atleta, mas modalidade, mas no nível macro a intensidade vai aumentando. Talvez o volume vá caindo, pensar no atleta de endurance. E era por isso a questão ali, se a intensidade vai aumentando, será que, voltando aqui, nessa curvinha para baixo e sobe, que é uma sessão de treino, como você bem comentou, será que a incidência ou a frequência de sessões de treino que fazem exatamente isso, exaustão com supercompensação, ou seja, um treino intenso, a frequência desses estímulos, pensando na sessão diária, não vai aumentando à medida que vai aproximando a competição-alvo? Então, aí depende de alguns elementos, né? Então, quando você está falando da sessão, a gente vai inevitavelmente falar das variáveis do treinamento. Tá? Porque até aqui a gente acabou puxando a carroça para o princípio do treinamento. Então, você tem os princípios do treinamento e você tem as variáveis que vão ali trabalhar esses princípios, né? E aí, quando a gente pensa, então, como eu falei, a supercompensação, ela é praticamente um alvo. Você quer ela aliada ali ao longo do período todo de treinamento, tá certo? Então, por isso você planeja isso. Então, que seria esse primeiro linha aqui? Por isso que eu pedi para você passar, né? Então, o que a gente está observando aqui? O processo mesmo inicial que a gente viu, a linha preta aqui, ó, a supercompensação, tá? Então, você tem ali a sessão de treinamento, o programa de treinamento, provocando a fadiga, o processo recuperativo adequado, processo de compensação. Chegou lá no último. O que a gente tem ali? Sessão 2, programa 2, o estímulo 2. E aí, o que o estímulo 2 vai fazer? Vai desgastar, fadigar, recuperar novamente. Tá certo? Sim. Então, esse modelo aqui, o que a gente está observando? Que a cada estímulo, né, ou cada sessão, ou cada grupo de estímulos que você vai provocar um estímulo adequado para induzir a uma nova supercompensação. Então, isso aqui é o que a gente chama, né, do alinhamento dentro do todo o programa. Quando a gente fala de supercompensação, eu não estou olhando somente para uma capacidade física. Isso aqui acho que talvez a sua pergunta vem nesse sentido. Eu não estou olhando somente para uma capacidade física. Por quê? Porque, por vezes, eu vou chegar num atleta, na fase geral, com a minha capacidade, uma das capacidades físicas, por exemplo, VO2 máximo, já na sua melhor momento, na sua melhor performance, no 100% do que aquele atleta poderia me gerar, já na fase geral. Então, ou seja, será que é necessário ficar induzindo, né, esforço físico o tempo todo ou testes muito exaustivos para aquele indivíduo, se eu já identifiquei ao longo do meu processo de treinamento, da minha planilha, dos meus programas, dos resultados, do controle de carga, que ele já está ali próximo ao 100%? Esse é a chave do treinamento dele? Talvez não. Então, mas o que não significa que eu não precise aprimorar ou desenvolver ou supercompensar uma outra valência funcional. Então, por exemplo, o VO2 dele tá ok, mas a mobilidade articular não. Então, se a mobilidade articular não tá, ele pode, né, impedir ou pode dificultar um gesto motor e isso vai contribuir não para diminuir o VO2 dele, mas para diminuir a chance de medalha.
Tá certo? Ou seja, um gestual ruim, né? Uma mobilidade ruim, uma inflexibilidade num determinado momento da prova, isso sim pode fazer com que ele não abaixe o VO2, mas com que ele não ganhe ali o primeiro, segundo, terceiro lugar. Mas tá certo? a carga de treino geral, ela não tende a aumentar a intensidade próximo da competição? Tende a aumentar a intensidade. O que eu estou querendo afirmar é que quando a gente pensa no modelo de treinamento, de planejamento geral, a gente vai treinando várias valências. E essas várias valências não necessariamente podem seguir a mesma curva de supercompensação. Com certeza, com certeza. Entendeu? Então, o que é muito intenso para uma determinada capacidade não é tão intenso para outra. Então, à medida que, sim, eu vou saindo da fase geral. Porque fase geral, ou seja, eu concluí a minha fase geral, o atleta está preparado para quê? Para preparatória ou para próximo de uma determinada prova. Então, a gente vai passando o que a gente chama da lapidação. Eu já identifiquei tudo que ele melhorou e agora eu já identifiquei o que ele não conseguiu melhorar. O que é o ajuste fino do processo? Então, esse ajuste fino, ele começa a ser introduzido e mais intensificado agora. Então, por isso que eu falei que, às vezes, a curva supercompensação ela não é igual para todo mundo, porque, por vezes, eu vou reduzir o volume, que é uma variável do treinamento, e vou aumentar a intensidade. Na verdade, a gente tem, né, a volume e intensidade são duas variáveis inversamente proporcionais dentro de um modelo clássico, né, de um modelo, assim, num pensamento linear, fisiológico, que às vezes não é tão assim, mas, de uma forma geral, a gente trabalha, né, essas são as duas bases da elaboração de um programa. Volume, que é a quantidade total de trabalho, aí a gente tem desde os aspectos mecânicos, aspectos da tarefa, os aspectos, né, externos do programa de treinamento, e você tem a intensidade, né, com que você aplica todo esse volume, tá certo? Então, por vezes, você dificilmente vai ver, não é que é impossível, mas você dificilmente vê uma preparação onde você tem volume muito grande de treinamento, 8 horas exaustivas de treinamento. Tá? Você pode até ter atletas que trabalham lá 8, 6, 10 horas de treinamento, mas a intensidade com que ele leva essas 8, 10 horas não é a mesma. O desgaste físico que ele faz não é a mesma. Então, você tem sempre um balanço. E aí, o que a gente vê? Na fase geral, um grande predomínio do volume. Por quê? Porque é onde você quer identificar problemas. É até chata pro atleta, né? Um atleta de endurance. Mais ou menos, aí depende. Muito, não. Depende. Você pega, por exemplo, até atleta de crossfit. Nessa fase geral, eles não fazem os movimentos do crossfit, da competição. Né? Então, você tem ali, de repente, vários momentos para ganhar condicionamento cardiorrespiratório, para gerar força e tudo, mas não exatamente no movimento do crossfit ainda. E aí você, depois, ao longo dessas fases, tem o que eles comentam de transmutação. Né? Tentar pegar aquela variável que já foi bem trabalhada agora, como ganho e força e tal. Não, você ganhou força, ganhou. Mas agora eu quero tentar transmutar essa força desse movimento que você fez, sei lá, um supino, agora para o movimento específico. Pro gesto motor específico. Pro gesto motor específico. Aí vai lapidando até a técnica. Isso. Do movimento. Quando a gente pensa em desporto, a gente não pode só pensar na condição física, porque exatamente tem a técnica e tática de jogo, de corrida, né, da prova. Então, às vezes, dependendo da prova, você pensa assim, o atleta de corrida. Tá, uma corrida não é igual a todas as corridas, né? Você tem a maratona, 42 km, mas não é 42 km, não é 42 km em qualquer lugar, em qualquer condição, em qualquer clima. Então, você tem as técnicas e táticas de prova. Isso tudo começa a ser, né, muito mais intenso, muito mais planejado, estratificado nessa fase preparatória, chegando ali na fase competitiva, tá certo? Então, como eu falei, você tem ali uma interseção. A fase preparatória, você começa a ver uma interseção entre essa relação volume-intensidade. O que isso significa? Que nem todas as sessões de treinamento vão ser iguais. Né? As fases geral, elas são até um pouco mais homogêneas, mas as fases preparatórias, elas começam a ter características da sessão de treinamento que são diferentes, tá certo? Então, você tem ali uma troca de volume com intensidade, e aí, às vezes, nas outras sessões, você já volta a ter esse volume e intensidade. Por quê? Porque é característico da realidade da prova tal. Então, eu vou querer que ele mantenha esse gesto motor por mais tempo. Então, ou seja, você vai fazendo ali uma interseção. Essa parte que é a parte performativa, né? Exato, que é a parte performativa.